A mamãe está doente, então eu vim no lugar dela. Uma garotinha entrou na entrevista de emprego. O que o CEO milionário fez em seguida foi inacreditável. Alô? Eu sinto muito. A voz de Sarah tremia enquanto ela pressionava o telefone contra a orelha. Sua respiração era rasa, rápida, resultado da febre que queimava seu corpo frágil. Eu estou no hospital. Eu quero muito ir. Eu me preparei, mas agora Ma. A voz do outro lado era fria, inflexível. Nós não remarcamos entrevistas. Se você não estiver presente no horário designado, sua candidatura será desclassificada. Obrigado. Clique. A linha ficou muda. O braço de Sarah caiu ao lado do corpo, como se toda a força tivesse sido drenada. Ela fitou o teto branco do quarto do hospital, a pálida luz da manhã escapando pelas persianas. Sua visão embaçou, mas não por causa da febre. Seu coração afundou no peito. Lentamente, seu olhar desceu para a bolsa de couro gasta que ela segurava contra o lado do corpo, seu fio de vida. Puxou-a para perto e a abriu com dedos trêmulos. Dentro estava seu currículo, digitado com cuidado e impresso na noite anterior, protegido por um plástico transparente. Em cima repousava um pequeno bilhete esperançoso que ela havia escrito para si mesma: "Este é o começo de algo melhor." Lágrimas escorreram silenciosamente por suas bochechas. "Por favor," ela sussurrou, quase inaudível, "não tirem essa chance de mim. Minha filha precisa disso. Ela merece mais." No canto silencioso do quarto, uma garotinha estava encolhida numa cadeira plástica do hospital, as pernas balançando acima do chão. O nome dela era Lily. Tinha 4 anos, cabelo cor de mel e olhos azuis e brilhantes como o céu da manhã. Ela tinha visto a mãe se sacrificar todos os dias, voltar tarde do restaurante exausta e, ainda assim, cantar canções de ninar, consertar a torradeira quebrada com fita adesiva e uma colher, pular o jantar para que Lily pudesse comer. E agora Lily tinha visto a mãe chorar. Ela não disse nada. Apenas ficou quieta, as pequenas mãos cerradas no colo, o rosto sério além da idade. Quando Sarah adormeceu, finalmente vencida por remédios e febre, Lily ficou de pé na cadeira, inclinou-se e gentilmente afastou uma mecha do cabelo úmido da testa da mãe. Depois desceu. Na ponta dos pés, foi até a bolsa, abriu o zíper devagar e pegou a pasta lá dentro, aquela que a mãe olhava todas as noites há uma semana. Ela a encarou por um longo momento. Então virou-se, caminhou até o cabideiro e pegou seu vestido rosa favorito, aquele com pequenos laços brancos nas mangas. Vestiu-o sem fazer um som. Então, com as 2 mãos apertando a pasta grande demais, saiu do quarto do hospital e desceu o corredor, passando por enfermeiras, pacientes e pela máquina de café que nunca funcionava. Ninguém a notou. Ninguém a deteve. Ela encontrou o caminho até o térreo e saiu para a cidade. O vento frio da manhã empurrou seu corpinho, mas ela não vacilou. Sabia para onde precisava ir. Tinha visto o prédio no folheto que a mãe colou na geladeira. A cidade fervilhava ao seu redor, estranhos apressados demais para notar a garotinha andando sozinha. Determinação em cada passo. Ela atravessou ruas com a confiança de quem acredita na própria causa. Pegou o ônibus certo porque se lembrava do número. Apertou a pasta contra o peito como se contivesse magia. Como se pudesse mudar tudo. 40 minutos depois, Lily estava diante de um alto edifício de vidro que se erguia ao céu como algo de cinema. As letras na fachada diziam: Braden & Co. Global Solutions. Ela respirou fundo e entrou. A recepção da Braden & Company fervilhava com o ritmo usual da manhã, passos ecoando no mármore, conversas baixas, o vai-e-vem dos elevadores. Atrás do balcão, Charlotte, a recepcionista, conferia a agenda das entrevistas quando uma pequena sombra surgiu sobre o mármore. Ela ergueu os olhos. Uma menininha estava ali, mal alcançando a altura do balcão. Vestia um delicado vestido rosa com laços brancos nos ombros, meias brancas franzidas acima dos sapatos e um grampinho vermelho prendendo uma mecha do cabelo loiro-mel. Os olhos azuis estavam grandes, curiosos e absolutamente sérios. Charlotte piscou, sem saber se era filha de alguém que se afastou de um visitante. Queridinha, disse lentamente, inclinando-se, você está procurando alguém? A menina assentiu, abraçando uma pasta quase do tamanho dela. Eu vim para a entrevista de emprego, disse simplesmente. Houve uma pausa. Charlotte tentou processar o que ouvirá.
Entrevista? Repetiu, atônita. Sim, confirmou a menina, erguendo a pasta. É da minha mãe. Ela é muito boa, mas está doente hoje, então eu vim no lugar dela. Charlotte a encarou. Ao redor, alguns funcionários diminuíram o passo, curiosos. Qual é o seu nome, docinho? Lily. E o nome da sua mãe? Sarah Parker. Charlotte percorreu rapidamente a lista. Lá estava, Sarah Parker, 9 horas. Ela hesitou. Certo. Só um instante, Lily. Apertou o fone no ouvido. Lena, avise o Sr. Braden que ele precisa descer. É sobre a última entrevista. Diga que é importante. Muito. No andar de cima, no escritório executivo envidraçado com vista para o horizonte, Albert Braden estava sozinho à mesa. 32 anos, impecavelmente vestido num terno azul marinho sob medida, conhecido por ser brilhante, implacável nos negócios, e tão indisponível emocionalmente quanto bem-sucedido. Construir a empresa do nada e, no caminho, perderá o interesse por conversa fiada, feriados e qualquer coisa que lembrasse família. Considerava dias de entrevistas como rotinas de decepção, até que a assistente surgiu à porta, um esboço de sorriso no rosto. Albert, talvez você queira conduzir esta pessoalmente. Ele arqueou a sobrancelha. É a formada em Harvard ou o ex-gerente do Google? Nenhum dos dois, disse ela. É muito singular. Só desça. Albert suspirou, levantou-se, ajustou o relógio e desceu. Quando as portas do elevador se abriram, ele parou, surpreso com a cena inesperada. Lá estava ela, mal mais alta que um hidrante, parada no meio do saguão como se fosse dona do lugar. Lily, no instante em que o viu, o rosto dela se iluminou. Você é o chefe? Perguntou alegre. Albert piscou. Sou, sim. Eu vim te mostrar o papel da minha mãe, disse, aproximando-se dele. Ela está doente, mas quer muito esse emprego, e eu acho que ela merece. Ela entregou a pasta com as duas mãos. Estava um pouco manchada, a quina amassada, mas ele a pegou. O saguão silenciou. Dezenas de pessoas prenderam a respiração. Albert a olhou por um longo segundo e, pela primeira vez em anos, o canto dos lábios dele se ergueu, pouco, mas verdadeiro. Virou-se para Charlotte. Limpe minha agenda pelos próximos 15 minutos. Charlotte piscou. Senhor, eu estou conduzindo uma entrevista. Ele voltou-se para Lily e indicou o corredor. Vamos. Ela sorriu e assentiu. Dentro da sala de reuniões, Albert puxou uma cadeira para ela, enorme, mas Lily escalou com a confiança de quem já fizera isso, apoiando os pés na barra inferior. Albert sentou-se à frente e abriu a pasta, passando os olhos pelo currículo enquanto, às vezes, a observava. Então, Lily, disse, ajustando o tom, me diga por que sua mãe quer trabalhar aqui. Lily inclinou-se um pouco, as mãos na borda da mesa. A voz era clara, não ensaiada, apenas honesta. A mamãe trabalha muito. Ela não compra nada para ela. Sempre guarda dinheiro para mim. Ela quer um trabalho que não seja só limpar ou servir mesa. Ela diz que quer usar o cérebro de novo. Albert a fitou, imóvel. Ela foi para a faculdade, mas teve que parar, acrescentou Lily. Por que teve a mim? Ele piscou devagar, a mandíbula tensa. E você acha que ela se sairia bem aqui? Lily assentiu com entusiasmo. Ela é muito inteligente e gentil. Sempre ajuda as pessoas. Albert baixou os olhos para o currículo de novo, agora lendo cada linha com cuidado. Depois olhou de volta para a menina. E por que você veio aqui hoje, Lily? Ela sorriu. Porque a mamãe ficou muito triste quando desligou o telefone. Ela disse que queria me dar uma vida melhor. Então eu vim ajudar. Albert recostou de leve. A expressão suavizou, pouco, mas o suficiente para que quem o conhecesse percebesse que algo profundo mudará. Ele sorriu de verdade, pequeno. Então, disse, fechando a pasta com cuidado, vamos começar a entrevista. Albert sentou-se com as mãos sobre o currículo de Sarah. Embora tivesse parado de lê-lo, seus olhos estavam na garotinha à sua frente. Postura ereta, pés balançando, olhos vivos e firmes. Ele falou com uma gentileza incomum. Você pode me contar como é sua mãe? Lily juntou as mãos no colo. Piscou, pensando, e respondeu com certeza tranquila. A mamãe trabalha o dia todo,
o tempo todo. Ele inclinou a cabeça de leve. Com o quê? Ela limpa casas e às vezes é garçonete. Às vezes leva comida na casa das pessoas. Quase nunca pode sentar. Albert franziu o senho de leve e fez um gesto para ela continuar. Ela nunca compra nada para ela, acrescentou Lily. Mesmo quando o sapato tem buraco, ela diz não, ainda dá. E compra um novo para mim. Albert olhou para os pés da menina, tênis brancos com estrelinhas brilhantes nas laterais. Novos, limpos. Fez sentido. Ela sempre me coloca em primeiro lugar, disse Lily, a voz ficando suave. Houve uma longa pausa. O barulho da cidade era abafado pelas janelas grossas. Naquele silêncio, algo se mexeu no peito de Albert, algo que estava quieto há tempo demais. Sua mãe foi para a faculdade? Perguntou com doçura. Lily assentiu. Foi. Ela diz que amava estudar, mas não conseguiu terminar. Teve a mim. A respiração de Albert prendeu na garganta. Ele se recostou um pouco, sem tirar os olhos dela. Ela me disse, continuou Lily, que não se arrepende. Diz que eu sou o motivo favorito dela para parar qualquer coisa. Aquela frase, tão pura, cheia de lealdade e sacrifício, pousou com o peso da verdade. Albert fechou a pasta. Conseguiu imaginar, uma jovem brilhante, ambiciosa, cheia de potencial e, de repente, completamente sozinha. Sem apoio da família, sem parceiro. Um bebê. E, em vez de fugir, ela escolhe ficar, construir uma vida ao redor daquele bebê. Mesmo que signifique esfregar pisos, servir mesas, pular refeições. Esse tipo de força não aparece em currículos. E o que você quer para sua mãe? Perguntou, a voz baixa. Lily inclinou a cabeça, pensando de novo. Eu quero que ela seja feliz, disse. Ela está sempre cansada, mas sorri quando eu desenho para ela ou quando a gente vê desenhos. Acho que ela só precisa de um descanso. Pausou e ergueu os olhos para ele, grandes e azuis como o oceano. A mamãe não precisa de muito dinheiro, disse com sinceridade. Só quer um trabalho que deixe ela comprar sorvete todo fim de semana. Albert congelou. Havia algo nisso, tão simples, tão dolorosamente inocente, que rachou um pedaço de sua armadura. Ela me disse uma vez, sussurrou Lily, que seria a mulher mais feliz do mundo se pudesse me dar isso. Um pouquinho de sorvete todo sábado. Ele engoliu em seco. Por um momento, esqueceu de respirar. O silêncio entre eles ficou denso, não de constrangimento, mas de reverência. Lily se mexeu na cadeira, as pernas voltando a balançar. Albert finalmente se inclinou, pousando a pasta com cuidado sobre a mesa. Lily, disse baixinho, eu já entrevistei muita gente nesta sala. Ela o olhou, curiosa. Mas ninguém disse algo que importasse tanto quanto isso. Ela sorriu, sem entender totalmente, mas sentindo que era algo bom. Eu acho, disse ele, devagar, que sua mãe pode ser exatamente o tipo de pessoa de que precisamos. O rosto de Lily se iluminou. Sério? Albert assentiu. Sério. E, por acaso, conheço um lugar com um sorvete muito bom. Ela arregalou um sorriso. A mamãe ia gostar. Ele sorriu um pouco mais, um sorriso raro, genuíno, que alcançou os olhos. Por um instante, permitiu-se imaginar, Sarah sentada à sua frente, não em desespero, mas com dignidade, Lily ao lado, rindo. Uma vida não construída só de sacrifício, mas uma em que alguém finalmente aparecesse por elas. Ele se levantou, foi até a porta e chamou a assistente. Descubra em que hospital Sarah Parker foi internada ontem. Envie flores e algo para uma menininha. Pergunte se ela está disponível para uma entrevista formal quando estiver bem. Então olhou de volta para Lily, agora de pé ao lado da cadeira, a pasta nas mãos de novo. Obrigado por vir hoje, disse. Você fez algo muito corajoso. Ela deu de ombros, brincalhona. A mamãe diz que eu sou corajosa o tempo todo. Albert manteve a porta aberta para ela. Ela está certa. Albert ficou sozinho no escritório, a pasta ainda na mesa. O ambiente estava quieto agora, a luz do sol avançando pelo chão através das janelas do chão ao teto. Do lado de fora, a cidade seguia seu rumo. Por dentro, algo mudará. Ele abriu a pasta outra vez, não por obrigação, mas por curiosidade genuína. Sarah Parker. O nome digitado com capricho no topo da página. Abaixo,
Um currículo conciso e bem estruturado, um registro não de títulos prestigiosos ou cargos poderosos, mas de promessa e perseverança. Conquistas acadêmicas primeiro, bolsa integral numa universidade respeitável, honras no primeiro ano, presidente do clube de marketing, monitora de pares. Coeficiente alto, referências elogiosas dos professores. Depois, um vazio repentino, sem diploma concluído, sem estágios. Em vez disso, a sessão seguinte trazia uma sequência de empregos de meio período, garçonete, faxineira, entregadoras, zeladora noturna. Trabalhos de que ninguém se orgulha, mas que mantêm um teto sobre a cabeça de um bebê. Albert leu devagar, absorvendo cada detalhe, cada escolha. No rodapé, abaixo da última linha, um pequeno bilhete manuscrito chamou sua atenção. Tinta suave, levemente inclinada, nem dramático, nem suplicante. Não busco piedade. Apenas peço uma chance real. Ele encarou aquelas palavras. Diziam mais que qualquer carta de apresentação. Albert recostou e olhou a janela, pensativo. Construir a empresa com lógica, dados, resultados mensuráveis. Mas havia algo ali, algo nela, que atravessava tudo isso. Não por pena, e sim por admiração. Ele via um tipo de fibra que não aparecia em entrevistas tradicionais, resiliência nascida não da ambição, mas da necessidade. Força silenciosa que molda não apenas funcionários, mas líderes. Apertou o interfone. Charlotte? Sim, senhor. Preciso enviar uma entrega ao Hospital Cidade Geral. Uma pausa. Claro. O que devemos enviar? Albert levantou-se, foi até a estante e pegou uma pequena caixa de presente que planejara dar a um colega que teve um bebê, e nunca entregará. E peça à floricultura do térreo algo simples, nada grandioso, apenas gentil. Charlotte hesitou. Em nome de quem? Ele pensou um instante e disse, suave. Sarah Parker. E a mensagem? Albert olhou de novo para o currículo e respondeu. A mulher mais forte que ainda não conheci. A luz da manhã atravessou as persianas do hospital, morna no rosto pálido de Sarah. A cabeça latejava, os membros ainda pesados da febre, mas algo estava diferente. O ar tinha uma calma estranha, quase frágil. Ela virou o rosto devagar e viu um pequeno buquê de flores silvestres em tons pastéis sobre a mesa. Ao lado, uma caixinha embrulhada em papel creme e fita de cetim. Um bilhete apoiado nas flores. Confusa, Sarah pegou-o com dedos trêmulos, a mulher mais forte que ainda não conheci. O coração dela disparou. Sentou-se mais ereta, piscando em descrença. Estava endereçado a ela. Abriu com cuidado a caixa, um achocolatado e um cartão escrito à mão. Nada extravagante, mas absurdamente atencioso. Lily. O estômago de Sarah gelou. Pegou o telefone num sobressalto de pânico. Tinha estado fraca demais para ficar acordada na noite anterior. O que a filha teria feito? Atrapalhada, discou o número da empresa no folheto que guardava na bolsa. Atendeu uma voz feminina suave. Braden & Company, aqui é a Charlotte. Oi, alô. Aqui é Sarah Parker, disse ela, a voz rouca. Eu acho que houve um mal-entendido. Minha filha, ela tem só 4 anos. Acho que foi até o seu escritório ontem com o meu currículo. Sinto muito, muito mesmo. Ela não quis causar problema, ela só. A mulher riu de leve do outro lado. Senhora Parker, não se preocupe. Na verdade, sua filha pode ser a pessoa mais corajosa que já entrou no nosso saguão. Nosso CEO ficou muito impressionado. Sarah congelou. Seu CEO? Sim, respondeu Charlotte, calorosa. Ele gostaria de conhecê-la formalmente desta vez, se estiver melhor. Reservou um horário para esta tarde. Tem certeza? Temos. Sim. Naquela tarde, Sarah desceu de um táxi diante do imponente prédio da Braden & Company. Apertou a bolsa, as pernas ainda fracas, as faces coradas pela febre que teimava. Vestira uma blusa azul marinho simples e saia, não as melhores roupas, mas as mais limpas. O cabelo loiro preso com capricho. Tentou acalmar os nervos, mas o coração martelava. No saguão, a recepcionista recebeu como a uma velha amiga. Senhora Parker, bem-vinda de volta, disse Charlotte, gentil. Ele está esperando. Sarah seguiu por corredores silenciosos até o elevador.
O silêncio era preenchido por todos os medos e esperanças que ela carregava há anos. No último andar, Charlotte indicou a porta. Ele está ali. Sarah assentiu e entrou. O escritório era amplo e moderno, banhado de luz natural. Perto da janela, atrás de uma grande mesa de vidro, estava um homem alto, de cabelo escuro e ar de precisão tranquila. Albert Braden. Ele ergueu os olhos e sorriu, um sorriso real, não educado, não forçado. Senhora Parker, disse, aproximando-se, que bom que está melhor. Os olhos de Sarah se arregalaram de leve. Sentiu-se pequena no ambiente, consciente das bochechas coradas e das mãos trêmulas. Obrigada. Eu sinto muito pela minha filha. Albert ergueu a mão, interrompendo com delicadeza. Não há do que se desculpar. Ele sorriu. Ela fez uma das apresentações mais convincentes que já vi. Sarah piscou. Ele apontou a cadeira diante da mesa. Por favor. Ela se sentou, pernas cruzadas nos tornozelos, a bolsa no colo como escudo. Albert também sentou e, por um momento, apenas a observou. Sabe, disse, tocando a pasta sobre a mesa, já li milhares de currículos, mas o seu veio com a carta de recomendação mais extraordinária que já recebi. Os lábios de Sarah entreabriram. O coração acelerou. Albert sorriu de novo, mais suave. Ela acredita em você mais do que qualquer pessoa que já vi acreditar em qualquer coisa. Sarah baixou os olhos, o rubor subindo ao rosto. Ela é meu mundo. Eu percebo, disse Albert. Por isso eu gostaria muito de ver o que você pode fazer aqui. O primeiro dia de Sarah na Braden & Company foi como entrar em outro mundo. Paredes de vidro, o clique constante de saltos, o zumbido discreto da eficiência. Era tudo o que ela sonhara, e tudo o que temera não ser boa o bastante. Albert ofereceu um cargo de assistente júnior de projetos. Esperava um estágio, talvez um período à base de arquivos, mas aquilo era real. A equipe foi educada, porém distante. Suas roupas eram modestas, os sapatos um pouco gastos. Ela parecia diferente, soava diferente, e muitos sabiam, sem perguntar, que ela era a que tem filha. Alguns sussurravam que fora contratada por pena. Outros simplesmente a ignoravam. Sarah não vacilou. Chegava cedo, saía tarde, anotava tudo, fazia perguntas. Absorveu todos os treinamentos, leu cada relatório, observou como as assistentes experientes se moviam, organizavam, cobravam. Os dedos voavam no teclado como se nunca tivesse deixado a escola. E, quando errava, assumia, corrigia e não repetia. Aos poucos, o tom mudou. Alguém pediu ajuda num slide. Outro pediu para organizar uma agenda. E então alguém disse obrigado, de verdade. Uma pessoa, porém, nunca duvidou dela. Albert. Ele não pairava, não microgerenciava, mas observava. Quando o nome de Sarah surgia nas reuniões, ele se inclinava para a frente. O que ela havia contribuído. Como suas ideias foram recebidas. Notava tudo. O dia em que Lily teve febre e Sarah avisou que poderia se atrasar um pouco, Albert enviou uma mensagem privada. Família em primeiro lugar. Tire o tempo necessário. A tarde em que percebeu que ela pulou o almoço e por acaso sua assistente levou um sanduíche extra copa. Ou cuidado em garantir que ela se sentasse à mesa, e não no fundo, nas revisões de projeto. Ele nunca disse nada diretamente, mas ela sabia. E, pela primeira vez em muito tempo, Sarah voltou a acreditar no próprio valor. Certa noite, muito depois de o escritório escurecer, Sarah finalizava um deck para um grande cliente. A luz da cidade brilhava pela janela. Os olhos cansados, os dedos rígidos, mas um sentimento raro, satisfação. Não percebeu Albert se aproximando até ele falar. Você trabalha mais do que muita gente que está aqui há 10 anos. Ela ergueu o olhar, surpresa, e sorriu. Acho que tenho 10 anos para recuperar. Ele apontou a cadeira ao lado. Posso? Ela assentiu. Por um momento, ficaram ali, cercados de silêncio e do zumbido da cidade. Então Sarah falou, voz baixa. Sabe, eu nunca pensei que acabaria num lugar assim. Albert a olhou, curioso. Por quê? Ela hesitou. Eu estava na faculdade. Respirou. Marketing. Eu amava. Tinha planos, estágios alinhados. Aí, inspirou, conheci alguém. Achei que era tudo. Engravidei no primeiro ano.
A expressão de Albert não mudou, mas o olhar suavizou. Achei que daríamos um jeito juntos. Mas ele foi embora. Sumiu. Pausa. Meus pais disseram que eu estraguei tudo. Que os envergonhei. Mandaram eu doar o bebê ou sair de casa. Albert não se moveu. Eu saí, disse, simples. E nunca voltei. Olhou para as mãos, torcendo os dedos. Eu escolhi a Lily. Escolhi ser mãe dela. Mas tive que largar todo o resto. O diploma, o apartamento, o futuro que imaginei. Albert estendeu a mão, pousando-a com cuidado sobre a dela. Sarah congelou, esperando pena, ou pior. Mas a voz dele foi firme. Eu também fui deixado. Ela ergueu os olhos. Eu tinha 10 anos, continuou. Meus pais morreram num acidente. Sem irmãos, sem família que me quisesse. Fui de casa em casa. Aprendi a sobreviver. Construí esta empresa porque queria controle sobre minha vida. Mas nunca tive o que você tem. O quê? Sussurrou. Coragem. Você escolheu o amor, Sarah, mesmo quando isso te custou tudo. Os olhos dela se encheram. Eu achava que era fraca. Você é tudo, menos isso. Ficaram em silêncio, sem precisar dizer mais. Naquele quieto, algo mudou. O respeito se aprofundou, as paredes cederam e duas pessoas acostumadas a sobreviver sozinhas começaram a sentir o conforto desconhecido de serem compreendidas. Meses se passaram, e o mundo de Sarah se transformou. Ela cresceu no cargo com graça e fibra. Colegas que antes a ignoravam passaram a buscar sua opinião. Não era só a assistente, era quem via os erros, oferecia soluções discretas e entregava resultados consistentes e cuidadosos. Seu nome tinha peso, era falado com respeito. Albert viu tudo. Já não precisava acompanhar de perto, o trabalho dela falava por si. Mesmo assim, achava motivos para aparecer. Pequenas desculpas, perguntas cuja resposta ele já sabia. E, quando passava pela mesa dela, o olhar demorava um pouco mais do que deveria. Não era só Sarah de quem ele tinha se afeiçoado. Era Lily. Toda sexta-feira à tarde, Lily chegava ao escritório depois da escola, saltitando pelo corredor como se ele fosse dela. Sentava no sofá do escritório de Albert com livros de colorir, os pezinhos balançando enquanto ele terminava as ligações. Às vezes, ele cancelava a última reunião só para levá-la para um milkshake. Tinham rituais. Quando queria a atenção dele, Lily o chamava de chefe mor. Ele a chamava de a verdadeira CEO. Em piqueniques da empresa, ela andava sobre os ombros dele. Na copa, sempre guardava o último biscoito para ele. Sarah via tudo, e cada momento deixava seu coração mais cheio e mais assustado. Amar em silêncio por muito tempo, enterrando esperanças sob necessidades práticas. Agora o amor estava à sua frente todos os dias, e sorria, carregando sua filha nos ombros. Certa noite, os três estavam no escritório de Albert depois do expediente. Lily, encolhida no canto com um suco, cantarolava enquanto coloria. Sarah e Albert terminavam um debrief do projeto, risos fáceis entre eles, o tipo de riso de quem viu as cicatrizes um do outro e ainda assim escolheu ficar. Quando terminaram, Sarah espreguiçou-se. Ela está cansada, disse, olhando Lily. Albert também olhou. Podemos carregá-la. Sarah sorriu, levantou-se. Vou pegar a bolsa. Ao se virar, ouviu a vozinha. Mamãe? Sarah virou. Eu posso chamar o tio Albert de papai? O tempo parou. Albert congelou. Sarah encarou a filha, a bolsa escorregando dos dedos. Lily a olhava, inocente e sincera. Porque ele sempre me pega no colo e me leva a tomar sorvete, e lê para mim como você, e faz você sorrir. Os olhos de Sarah se encheram na hora. O ar sumiu, não de surpresa, mas de certeza. No fundo, ela já sabia. Sabia pelo jeito como Albert olhava Lily, como se ela importasse, pelo modo como falava com Sarah, como se ela pertencesse, pela segurança mansa que sentia nos espaços entre eles. O homem que erguera muros de aço permitiu que elas entrassem e, no caminho, construíram algo inesperado, família. Sarah se ajoelhou diante de Lily, a voz suave, trêmula. Você pode chamá-lo do que sentir no seu coração, meu amor. Ela virou-se para Albert, temerosa do que veria, mas ele já vinha em direção às duas. Abaixou-se ao lado delas, os olhos gentis. Olhou Lily,
depois Sara. Seria uma honra. Sara desabou. As lágrimas correram sem contenção, não de medo, nem de alívio, mas de algo mais profundo, pertencimento. Um ano depois, Sarah Parker já não era apenas a jovem nervosa que entrou na Braden & Co. com esperança e um currículo. Era Sarah Parker, líder de equipe de projetos. Confiante e serena, conduzia reuniões, orientava assistentes júniores e recebia elogios de todos os lados. Seu nome aparecia nos relatórios de sucesso e nas conversas que importavam. E sempre por perto, constante e discreto, estava Albert. No começo, o relacionamento foi privado, não por vergonha, mas por respeito aos papéis, à empresa e um ao outro. Com o tempo, tornou-se impossível esconder. Albert levava as rosquinhas favoritas de Lily nas segundas. Sarah era a única permitida a interromper as reuniões dele. O jeito como os olhares se encontravam contava uma história que ninguém precisava explicar. Não era fofoca de escritório. Era real, algo por que as pessoas torciam em silêncio. Sarah ganhou a admiração do time não só pela ética de trabalho, mas pela gentileza. Sabia datas de aniversário, ajudava em projetos de madrugada, lembrava como era ser ignorada. Lily, também, virou parte do tecido da empresa, cadeira própria na copa, uma gaveta de giz de cera no almoxarifado e um fã-clube de executivos e estagiários. Certa vez, abriu a reunião trimestral com o animado Bom Dia, time, e ninguém esqueceu. Para muitos, era a princesa da empresa. Para Albert, era simplesmente sua filha. Na noite do baile anual de Natal, o salão brilhava em dourado suave e verde floresta. Luzinhas sobre mesas de veludo. Música, risos, taças tilintando. Sarah estava perto da grande árvore, num vestido azul profundo, emanando graça tranquila. O cabelo loiro cintilava, o sorriso calmo. Lily rodopiava por perto num vestidinho branco, sapatos prateados reluzindo enquanto ria e dançava. Albert, a poucos passos, em traje a rigor, observava as duas. O sorriso dele era outro agora, quente, aberto, profundamente satisfeito. Antes, mantinha-se distante dessas coisas. Naquela noite, ficou perto, não para aparecer, mas por amor. Mais tarde, alguém tilintou uma taça. O salão silenciou. Albert avançou. Eu sei que esta é a época do ano em que costumamos falar de números, crescimento e metas, disse, lançando um olhar para Sarah. Mas hoje eu quero falar de algo que mudou a minha vida. Ele olhou para Lily, agora com 2 biscoitos e glacê nas bochechas. Há um ano, recebi a candidatura mais inesperada que já vi. Foi entregue em mãos por alguém de 1 metro de altura, vestindo um vestido rosa e segurando um currículo 2 vezes maior que ela. Risos pelo salão. Sarah cobriu o rosto, as lágrimas já à espreita. Albert sorriu, depois ficou sério. Aquela menininha entrou no meu escritório sem medo. Olhou direto nos meus olhos, e naquele momento, trouxe mais que um currículo. Trouxe esperança, coragem e o início de algo que eu não sabia que precisava. Ele se aproximou de Sarah e Lily e as puxou de leve para junto de si. Para vocês duas, disse baixinho, os olhos úmidos, obrigado por aparecerem, por aguentarem e por entrarem na minha vida exatamente quando eu precisava. Virando-se para Lily, sussurrou, sorrindo. Por ter entrado no meu escritório naquele vestido rosa, segurando aquele currículo gigante. Aplausos explodiram, taças se chocaram e, sob as luzes cintilantes, ficaram juntos, não como CEO, funcionária e criança, mas como algo muito mais duradouro, uma família. Uma família nascida de coragem, fé e uma caminhada inesquecível rumo ao desconhecido. E assim, uma garotinha de vestido rosa, armada apenas de amor, coragem e o currículo da mãe, entrou num mundo que não era feito para ela, e o mudou para sempre. Às vezes, família não é sobre de onde viemos, mas quem caminha ao nosso lado quando a vida pesa. E às vezes o amor nos encontra nos lugares mais inesperados, como uma sala de reuniões, um leito de hospital ou o coração de uma criança. Se esta história tocou sua alma como tocou a nossa, convidamos você a fazer parte da nossa família crescente. Inscreva-se em Jardim de Contos para mais relatos de vida que nos lembram da beleza, da resiliência e dos milagres silenciosos escondidos nos momentos do dia a dia. Até a próxima, mantenha o coração aberto. Você nunca sabe que história pode entrar na sua vida.